Boa noite a todos. De fato, é um privilégio estarmos juntos nessa noite e ter mais uma vez a oportunidade de anunciarmos a mensagem do Evangelho. Há um tempo atrás, há 2 domingos exatamente atrás, nós estivemos pensando na figura de Deus, né? Quem é Deus? E nessa noite eu gostaria de dar continuidade nesses pensamentos, porque a Bíblia em si, ela tem uma verdade a ser revelada. E ela quer que todo homem responda e conheça a respeito de 3 perguntas básicas. A primeira é: quem é Deus? A segunda pergunta é: quem é Jesus? E a terceira pergunta é: quem é o homem? Essas 3 perguntas deveriam estar na mente de todos os homens. Deveria fazer parte dos nossos pensamentos, de ficarmos analisando e pensando sobre a nossa vida baseada nessas 3 perguntas. Todo homem deveria buscar essas respostas. Deveria procurar entender e conhecer a verdade a respeito de quem é Deus, quem é Jesus e quem é Ele mesmo. Para pensarmos um pouco, né, nessa questão, eu gostaria de ler um texto bem conhecido. Eu não sei se você já ouviu a falar a respeito dele, mas nessa noite nós vamos estar pensando no Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, versos 27 a 30. Marcos, capítulo 8, versos 27 a 30. Diz a palavra de Deus: Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados na proximidade de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falasse a ninguém a seu respeito. Que o Senhor de fato possa abençoarmos na meditação da sua palavra nessa noite. A primeira pergunta é justamente quem é Deus? E com certeza você tem uma imagem, você tem um pensamento sobre quem é Deus. E de fato, Deus de alguma forma preenche o pensamento que você tem a respeito dele. Deus é de fato o Criador, o ser todo-poderoso que criou tudo o que existe, todo o universo, tudo o que há foi criado por intermédio de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, inicia exatamente desta forma, mostrando como Deus criou as coisas, como Deus criou o mundo, como Deus criou as plantas, como Deus criou os animais e tudo o que existe neste mundo. Céu, estrelas, noite, dia, ar, água e tudo o que existe foi criado pelo poder e pela ação de Deus. Inclusive, eu e você somos formados, somos criados por Deus. E a Bíblia dá um destaque extremamente especial na criação do ser humano. Mostra como Deus criou de uma forma completamente diferente de tudo o que existe. A Bíblia faz questão de mencionar que com as próprias mãos, Deus desenhou cada detalhe do ser humano. Depois da criação, estar conforme exatamente os planos de Deus, conforme a sua intenção, Deus então soprou nas narinas do homem o fôlego da vida. E a Bíblia revela que a criação de Deus vai muito mais além do que a riqueza de detalhes que Deus quis dar na nossa criação. A Bíblia fala que Deus criou o homem conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. O homem tem dentro de si, na sua criação, na sua essência, parte do próprio Criador. Temos uma semelhança com o nosso Criador. Deus fez questão de colocar em nós parte dele mesmo. Nós somos criados conforme a imagem e conforme a semelhança do nosso Criador. Essa imagem, essa semelhança está exatamente na parte na qual nós não vemos, mas que somos, o nosso espírito. Assim como Deus é espírito, o homem também, além da carne, além deste corpo, temos também
um espírito, como o nosso próprio Criador tem. Assim como o nosso Criador é um ser eterno, nós somos criados também para sermos eternos. E a criação é completamente diferente das demais, porque o homem foi criado para estar com Deus. O propósito da criação, minha e sua, é para estarmos diante de Deus. Fomos criados para conviver com Deus. Fomos criados para ter intimidade. Fomos criados para ter comunhão com Deus. Fomos criados para estarmos juntos de Deus. Deus não nos criou para simplesmente existirmos no universo, para ser um objeto, para ser uma criatura que existe no universo e mais nada. Não. O homem foi criado com um propósito, para estar junto de Deus. A criação do homem foi tão especial que Deus fez questão de criar um jardim também especial. E naquele jardim chamado Éden, ali tinha tudo o que o homem necessitava para a sua existência. E Deus habitava com o homem naquele jardim. Além de Deus ser o Criador, Deus é Pai. E Pai não só no sentido daquele que formou, daquele que idealizou, daquele que gerou, mas Pai no sentido de intimidade, no sentido de comunhão, no sentido de relacionamento. Deus criou o homem para se relacionar com ele. Deus é Pai. E dentro dos atributos de Deus, dentro das qualidades de Deus, se destaca, dentre elas, a sua santidade, uma característica da essência do próprio Deus. Um Deus que é completamente santo, ou seja, um Deus que é puro, um Deus que é perfeito. E Deus fez questão de se revelar e se mostrar e se apresentar para o homem, mostrando todas as suas qualidades, todas as suas virtudes. O seu poder, através da criação, nós podemos contemplar o poder de Deus. A sua sabedoria, o seu conhecimento, a sua majestade, a sua soberania, o seu trono. Deus fez questão de mostrar que Ele ama o homem, porque Ele estava e habitava com o homem continuamente. Mas Deus também mostrou a sua santidade, Deus também mostrou a sua justiça. E para aquele primeiro casal, Deus se apresentou e deixou de uma forma clara que se o homem pecasse, seria impossível ter essa comunhão. Seria impossível ter essa vivência, essa intimidade entre Deus e o homem, porque Deus é santo e não pode conviver com o pecado. Não pode estar com o pecado, porque Deus é completamente santo, totalmente santo. Ele não pode habitar aonde existe o pecado. Ele não pode conviver com o pecado, porque Ele é santo. O homem entendeu o recado, o homem entendeu e conheceu Deus e sabia perfeitamente quem era Deus. Conhecemos a história da criação do homem e sabemos que o homem escolheu virar as costas para Deus. Homem e mulher escolheram tomar daquele fruto no qual Deus havia proibido. Homem e mulher escolheu o pecado. Deus criou o homem de uma forma completamente especial. Deus criou o homem para estar junto com o homem, para ter relacionamento, para ter intimidade, para ter comunhão com o homem. Mas Deus também nos deu a liberdade. Deus não obriga o homem e nunca obrigou o homem a estar junto dele. Deus deu a liberdade para o homem. A escolha de estar ou não diante do seu Criador, diante do seu Pai. E conhecemos a escolha e conhecemos perfeitamente como o homem decidiu. O homem escolheu o pecado. O homem foi expulso da presença de Deus, porque um Deus santo não pode conviver com o pecado. A história continua e nós chegamos no Novo Testamento e chegamos justamente no nascimento do Senhor Jesus Cristo. Vemos a história do Senhor Jesus Cristo, vemos como o Senhor Jesus Cristo agiu, o que Ele fez, os milagres que Ele operou, como Ele andou no meio do povo, como Ele ensinava, como Ele falava das histórias do Pai, como Ele trazia a imagem de Deus e testemunhava dos céus aqui nessa terra. Como Ele alertava a respeito da perdição,
como ele deixou claro o fato que existe um lugar de condenação chamado inferno, chamado lago de fogo. E chegamos no ápice do Evangelho, que é justamente esse trecho que nós lemos. E a partir desse ponto, a história muda por completo. Por quê? Porque justamente nesse ponto, Jesus pergunta o que os homens estão entendendo e reconhecendo quem ele é. Os discípulos prontamente responderam que uns achavam que ele era João Batista, outros achavam que ele era Elias, porque a história apontava para a vinda de um Elias. Outros entendiam que ele era mais um profeta de Deus, que estava aqui para anunciar a mensagem de Deus. Mas Jesus vai mais a fundo. Ele precisa entender e precisa sondar o coração dos seus discípulos para que eles entendam uma realidade crucial na vida deles. Então ele questiona: e você? E vocês? O que vocês dizem que eu sou? E a pergunta deve persistir na mente e nos nossos corações. Quem é Jesus para você? Você já parou para refletir e analisar essa realidade? Quem é Jesus para você? Pedro prontamente respondeu: tu és o Cristo. Em outras palavras, você é o Messias. Você é ungido. Cristo é um título, né? Semelhante e idêntico à palavra Messias, a palavra ungido. Os discípulos sabiam que Jesus Cristo era o Messias. Os discípulos sabiam que Jesus Cristo era ungido, era o Cristo que Deus havia prometido desde os tempos passados. Mas a questão vai muito mais além de saber que ele é o Messias. E o que Jesus Cristo está querendo mostrar é qual é a função do Messias. Qual é o papel do Messias? O que o Messias veio fazer aqui nesta terra? E é justamente essa a questão. Nós todos já ouvimos falar a respeito do Senhor Jesus Cristo. Nós todos conhecemos a história. De alguma forma, você também já ouviu falar a respeito do Senhor Jesus Cristo. E talvez você já ouviu falar que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio aqui neste mundo. Você já ouviu falar que Jesus Cristo viveu aqui por aproximadamente 33 anos. Mas a pergunta do Senhor Jesus Cristo vai muito mais a fundo. O porquê que Jesus veio? Qual é o papel? Qual é a missão? Qual é a função? Qual é a importância do Senhor Jesus Cristo? E para que nós possamos entender a grandeza do que está sendo apresentado e porque esse é o ápice do Evangelho, nós devemos entender o contexto que está por trás de tudo, de toda essa pergunta, de todo esse texto aqui. Os judeus aguardavam a vinda do Messias. Os judeus esperavam a vinda do Messias. Mas os tempos de áurea, os tempos de glória do povo judeu havia passado há muito tempo já. Há milhares de anos o povo judeu já não tinha mais o poder, já não tinha mais o controle da história, já não estava mais por cima das outras nações. Ao contrário, por centenas de anos, o povo judeu estava sendo humilhado, estava sendo torturado. Por vários anos, eles passaram sob o jugo de vários impérios. O império dominou sobre o povo, depois veio outro império e dominou sobre o povo, e outro império, e eles estavam aqui, nesse exato momento, debaixo do império romano. Eles já não tinham mais a liberdade, eles já não gozavam dos tempos de glórias. Então, eles aguardavam ansiosos pela vinda do Messias. Quando nós vamos estudar o livro de Isaías, nós entendemos a mente que está por trás aqui de um judeu. E é fácil da gente entender o porquê que o judeu analisava a pessoa do Messias desta forma. Porque as promessas do Messias existiam. E como o povo judeu interpretava as promessas do Messias? Eu gosto muito de um comentarista que chama Barclay, William Barclay. Ele é um judeu. Ele crê no Senhor Jesus Cristo como o seu Salvador.
Então ele consegue dar ênfase em toda essa história, porque ele conhece perfeitamente a história do povo judeu, ele viveu, ele vive essa história. Ele sabe perfeitamente a expectativa, ele consegue interpretar, porque ele entende a angústia e entende os pensamentos dos judeus. E é isso que nós devemos entender nesse texto que nós estamos lendo específico. A nação, então, estava aguardando, ansiosa pela vinda do Messias, pela vinda do ungido, porque ele era prometido ser rei. Eles entendiam, eles ansiavam para os tempos de glória do rei Davi voltar sobre o povo, porque a profecia falava que ele viria da origem, da raiz de Davi. Então eles ansiavam para aquele rei que surgiria e estabeleceria novamente o povo judeu sobre os outros povos. Então eles esperavam que o Messias iria surgir. Os textos apontavam e eles interpretavam que antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, antes da vinda do Messias, seriam tempos difíceis, seriam tempos dolorosos, seriam tempos de angústia, de luta, seriam tempos em que é como se fosse uma mulher que está prestes a dar à luz. Então ela passa por aquele momento de dor, ela passa por aquele momento de sofrimento, até que o parto ocorra. E os judeus interpretavam então que esse tempo eles deveriam passar até o nascimento do Messias. Em meio a todo esse período de sofrimento, de dor, de angústia, de provação, tribulação que eles deveriam passar, viria um homem semelhante a Elias. Queria preparar a terra, queria pôr a ordem na casa, para que fosse possível então, depois da casa estar posta em ordem, surgir o Messias, surgir o prometido. Surgindo então o Messias, surgindo então o prometido, esse Messias então iria ser estabelecido como rei, ele era o ungido de Deus, e ele iria reinar e governar sobre o seu povo. E quando o trono dele fosse estabelecido, a região da Palestina seria o centro do mundo. Todos os povos viriam até a região da Palestina para adorar e a servir ao Senhor. Iria juntar as nações, eles iriam formar um conglomerado, iria se unir contra o rei dos reis. Mas todos eles seriam derrotados. Todos os povos que se levantassem contra o Messias seria derrotado. O reino estabelecido, o rei dos reis derrotaria todos os inimigos. Os judeus novamente estariam e viveriam para sempre o seu tempo de glória. Um reinado que se estabeleceria em Jerusalém para toda a eternidade. Essa era a ideia, essa era a visão e a interpretação do judeu, dos textos que apontavam para a vinda do Messias. É claro que tudo isso vai acontecer. É claro que cada uma dessas profecias vão se cumprir. Mas não no tempo em que os judeus pensavam. Não da forma como os judeus pensavam. E quando Pedro respondeu para Jesus, tu és o Messias, Jesus já havia demonstrado, Jesus já havia testemunhado quem ele era. Eles sabiam perfeitamente que estava diante deles o Filho de Deus, estava diante deles o Messias, o prometido, o ungido, estava ali, estava diante deles o Todo-Poderoso. Mas o que eles ainda não entendiam, o que eles ainda não compreendiam, era o papel, a missão que Jesus veio executar. O que exatamente o Messias veio fazer? Qual é a função, qual é o objetivo que o Messias está aqui? E Jesus tinha que trabalhar no coração dos discípulos, porque eles tinham que entender que não era da forma como eles interpretavam. Mas Jesus veio para um propósito maior ainda do que toda a profecia apontava. E todo homem precisa entender a grandeza e a realidade do Senhor Jesus Cristo, o propósito e o porquê que o Jesus Cristo veio aqui nessa terra. Jesus já havia apresentado a figura de Deus para os discípulos. Eles sabiam perfeitamente que Deus não é só o Criador,
que Deus não é só o Todo-Poderoso, que Deus não é só justo, eles já haviam entendido que Deus é amor. Porque ele já havia se apresentado para os discípulos e já havia mostrado, se você vê a mim, você vê ao Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Assim como eu amo vocês, o Pai também ama. Assim como eu estou conversando e tendo um relacionamento com vocês, o Pai também deseja da mesma forma. Ele olhou para os discípulos e disse, olha, quando vocês forem orar, vocês podem orar, Pai nosso que estás nos céus. Jesus está dizendo, o meu Pai é Pai de vocês. O Deus Todo-Poderoso, o meu Pai, também é Pai de vocês. Eles já haviam entendido, já haviam compreendido essa realidade. Eles sabiam que diante dele estava o Cristo, o Messias ungido. Mas eles ainda não entendiam o porquê que o Messias estava aqui. E para responder essa pergunta, e para entendermos essa resposta, e para entendermos quem é o Senhor Jesus Cristo, é necessário que nós entendamos quem é o homem. É necessário entender quem sou eu e quem é você no meio de toda essa história de Deus, para que seja possível entender quem é Jesus. Como dissemos no início, nós somos criaturas de Deus, nós somos formados por Deus,